Queridos, espero que vocês estejam todos bem, para nós começarmos a nossa segunda aula de hoje. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre potenciação com expoentes 2 e 3. Vocês já viram a potenciação propriamente dita, tá? E até trabalharam com potenciações com expoente 2 e 3. Mas elas têm elas têm umas especificidades que nós vamos ver agora, tá? Então, pra gente começar, nós vamos trabalhar com o expoente 2, tá? Quando o númerozinho lá em cima do número é 2. Então, aqui tem um problema pra gente resolver. As figuras a seguir são compostas do mesmo tipo de bolinha. Vamos tentar descobrir o padrão da sequência formada e desenhar a próxima figura usando o mesmo raciocínio. Eu sou péssima para desenhar, mas eu vou tentar, tá? Então, olha só. Na primeira figura, eu tenho apenas uma bolinha. Na figura 2, eu tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas, tá? Na figura 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na figura 4, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bolinhas. Nossa, professora, mas não tem um padrão nisso. Vamos tentar perceber aqui, tá? Na figura 1, ela tá na posição 1, na primeira posição. Então, eu só tenho apenas uma bolinha. Na figura 2, tá na segunda posição. Então, olhem aqui, ó. A base tem duas bolinhas e a altura aqui também tem duas bolinhas. Forma um quadradinho, né? Se a gente quiser calcular a área, saber quantas bolinhas tem aqui no total, é só eu fazer duas bolinhas daqui vezes duas bolinhas daqui. Aí eu acho o total que são 4 bolinhas, tá? A figura 3, tá na terceira posição. Se ela tá na terceira posição, então eu tenho 3 bolinhas na base e 3 bolinhas na altura, ó. Porque ela está na terceira posição. Ah, professora, mas e se eu quero saber o total de bolinhas? Eu faço a multiplicação. 3 vezes o 3 daqui. O total de bolinhas são 9 bolinhas. Na figura 4, como está na quarta posição, eu tenho 4 bolinhas aqui na base e 4 bolinhas aqui na altura. Se eu quero saber o total de bolinhas que tem nessa figura, é só eu multiplicar 4 vezes 4 e eu vou achar o 16. Então, nessa figura aqui, tem um total de 16 bolinhas. Seguindo essa mesma lógica, na figura 5, então, nós temos que ter 5 bolinhas na base. Então, eu vou desenhar aqui uma bolinha. Finjam que as bolinhas estão iguais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Desenhei as 5 bolinhas da base. E tenho que desenhar 5 bolinhas na altura, ó. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Finjam que estão iguais, né? Porque eu desenho maravilhosamente bem. Professora, mas e as bolinhas do meio? Eu vou completar aqui, ó. Eu venho aqui e completo com as bolinhas que estão faltando. Tem que ter 5 em cada coluninha. Porque nossa, eu desenhando sou uma ótima professora. Olha que maravilha. Ainda mais no computador. Tô acabando já. 4, 5. E a última coluna, 2. Gente, tem que ficar retinho, tá? É porque eu sou horrível desenhando. Enfim. Agora, como que eu faço para saber o total de bolinhas que tem aí? Bom, eu vou pensar aqui. Essa figura está na quinta posição. Na quinta posição, então, ela tem 5 bolinhas na base e tem 5 bolinhas na altura. Para eu saber o total de bolinhas que tem nessa figura, é só eu multiplicar 5 vezes 5, que vai dar
25. Então, o total de bolinhas dessa figura 5 aqui são 25 bolinhas. Se a gente for pensar dessa forma, vamos preencher essa tabelinha aqui, ó. Na figura 1, a potenciação é 1 elevado a 2, porque só tem uma bolinha. E o total de bolinhas é 1. Na figura 2, eu tenho 2 bolinhas aqui na base e 2 bolinhas na altura. Então, o 2, ele vai repetir 2 vezes, ó. 2 e 2. Então, a minha potenciação fica 2 elevado à segunda potência. E o total de bolinhas é 4. Na figura 3, eu tenho 3 bolinhas aqui e tenho 3 bolinhas aqui. Quem está repetindo 2 vezes? O 3. Então, a potenciação fica 3 elevado à segunda potência. O 3 está repetindo 2 vezes. E o total de bolinhas, a gente sabe que 3 elevado à segunda potência é 9. Ou 3 vezes 3, que dá 9. Na figura 4, o mesmo processo. Tenho 4 bolinhas aqui. Então, 4. E tenho 4 aqui também. Quem está repetindo o 4, repete 2 vezes. Então, vai ficar 4 elevado à segunda potência. 4 elevado à segunda potência, a gente sabe que é 16, porque é a mesma coisa que 4 vezes 4. Seguindo essa lógica, na figura 5 que nós acabamos de desenhar, o 5 vai repetir 2 vezes. Então, vai ficar 5 elevado à segunda potência. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Seguindo esse mesmo padrão, a gente vai pensar, e na figura 6, quantas bolinhas vão ter? Bom, a figura 6 vai estar na sexta posição. Então, eu vou ter 6 bolinhas na base, vezes 6 bolinhas na altura. O 6, então, ele está repetindo 2 vezes, né? Então, se ele está repetindo 2 vezes, eu copio 6 e o meu expoente vai ser 2, porque o 6 aparece 2 vezes nessa multiplicação. E 6 elevado à segunda potência é a mesma coisa que 6 vezes 6. 6 vezes 6, a gente sabe que é 36. Então, na figura 6, nós teremos 36 bolinhas. E na figura 10, seguindo esse mesmo padrão, a gente pega. Se a figura 10, é sinal que está na 10ª posição. Então, é o 10 que vai repetir 2 vezes. 10 vezes o 10. Saudade de uma lousa, oh meu Deus. O 10 está se repetindo 2 vezes, então fica 10 elevado à segunda potência. E a gente sabe que 10 vezes 10 vai dar 100. Então, na figura 10, nós teremos 100 bolinhas. Aí, a gente vai pensar aqui. Esses números que nós colocamos, deixa eu ver se... 1, 4, que for o total de bolinhas, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Se vocês forem fazendo por cada posição, vocês vão achando esses resultados, tá? Na posição 7, quantas bolinhas tem? A figura 7, 49 bolinhas, porque é a mesma coisa que 7 vezes 7. Na figura 8, 64 bolinhas, porque é a mesma coisa que 8 vezes 8. E assim por diante. Essa sequência ela pode ser obtida elevando qualquer número natural que vocês conhecem à segunda potência, elevando a 2, tá? É o que a gente chama de quadrado perfeito. Esses números aqui são os números quadrados perfeitos, porque eu elevei um número natural à segunda potência. Professora, mas por que quadrado? A gente não estava falando agora que as bolinhas elas estavam formando quadradinhos? As figuras formavam os quadradinhos com o mesmo número de bolinhas na base e na altura? Então, por isso que a gente chama de quadrado perfeito, tá? Qualquer número multiplicado por ele mesmo
o resultado é um quadrado perfeito. Então, a gente pode ler da seguinte forma. 1 ao quadrado, ou quadrado de 1, tanto faz. Professora, posso ler 1 elevado à segunda potência? Pode ler também, não tem problema. Mas esse é um jeito particular de ler o expoente 2. 1 ao quadrado, ou quadrado de 1. 2 ao quadrado, ou o quadrado de 2. 5 ao quadrado, ou o quadrado do 5. E assim por diante. Professora, posso ler 5 elevado à segunda potência? Como eu disse, pode. Não tá errado, tá? Pode continuar lendo como elevado à segunda potência. Esse aqui é mais um caso particular para vocês saberem que existe. E agora vamos observar, vamos trabalhar com o expoente 3. Se no expoente 2 os números da base repetem 2 vezes, no expoente 3 os números da base repetem 3 vezes. Então, olha só, como vai repetir 3 vezes, eu não vou mais trabalhar com quadrados, eu vou trabalhar com cubos, tá? Vamos observar essa sequência de cubos formados por cubinhos menores de mesmo tamanho. Então, esse primeiro cubo aqui é formado por um cubinho só, tá? O segundo cubo, ele já é formado por vários cubinhos menores, tá vendo? Se a gente for contar, eu tenho um cubo, 2, 3, 4, 5, 6, e lá atrás tem mais 2, 7, 8. Então, aqui eu tenho um total de 8 cubinhos. O cubo 3 já tem mais cubinhos menores. Então, se a gente contar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No meio, vou ter mais 3, vou ter mais 9. 9 mais 9 dá 18, porque aqui no meio tem que ter mais 9, porque não tem buraco. E lá atrás eu vou ter mais 9 para formar o cubo. Então, no total, eu vou ter 27 cubinhos pequenininhos, formando esse cubão aí. Agora, prestem atenção, a gente vai completar essa tabela aqui, tá? Como que a gente vai completar? Utilizando uma multiplicação com 3 fatores iguais. Então, olha só. No primeiro cubo, eu só tenho um cubinho. Então, a minha multiplicação vai ficar 1 vezes 1 vezes 1. Porque eu tenho um cubo tem 3 dimensões, tá? Então, repete 3 vezes o fator. Como que fica essa potenciação? Bom, quem está repetindo é o 1. Quantas vezes ele está repetindo? 3 vezes. Então, fica 1 elevado à terceira potência. E 1 elevado à terceira potência, a gente sabe que é 1. No cubo 2, se está na posição 2, então, é o 2 que vai repetir 3 vezes. Então, vai ficar 2 vezes o 2 vezes o 2. E como que fica essa potenciação? Bom, quem é que está repetindo? O 2. Quantas vezes o 2 está repetindo? 3 vezes. E o total de cubinhos? A potência representa o total de cubinhos. Bom, é só eu resolver aqui. 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. O cubo 3, para eu descobrir o total de cubinhos que tem nele. Se ele está na terceira posição, então é o 3 que vai repetir. Então, o 3 repete 3 vezes, ó. 3 vezes o 3 vezes o 3. Quem está repetindo? O 3. Quantas vezes? 3 vezes. E a potência, que é o total de cubinhos, é só eu resolver essa potenciação aí. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. E por último, se a gente tivesse um cubinho na quarta posição, um cubo 4, quem ia repetir? O 4. Ia repetir 4 vezes. Então, ia ser 4 vezes o 4 vezes o 4.
tá repetindo vai ser a minha base. Então, 4 é a minha base. Quantas vezes ele tá repetindo? 3 vezes. Então, 3 é o meu expoente. Para eu descobrir o total de cubinhos que teria nesse cubão, é só eu resolver. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64 cubinhos. E se a gente for pensar, se eu tivesse um cubo na posição 5? Bom, se o cubo está na posição 5, então quem vai repetir é o 5. Então, vai ficar 5 vezes o 5 vezes o 5. 5 vezes 5. Ah, quem está repetindo é o 5 e ele repete 3 vezes. Então, fica 5 elevado à terceira potência. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o cubo 5 vai ter 125 cubinhos. Professora, mas e o 10º cubo? Bom, se é o 10º cubo, então, quem vai repetir é o 10. O 10 vai repetir 3 vezes. 10 vezes o 10 vezes o 10. Essa potenciação vai ficar, a base é 10, porque é ela que está repetindo, e o expoente vai ser 3, porque repete 3 vezes. E aí eu resolvo a potenciação. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então, o 10º cubo teria 1000 cubinhos pequenininhos. Esses números que nós descobrimos, 1, 8, 25, 64, 125, 216, assim por diante, a gente pode obter essa sequência quando a gente eleva qualquer número natural à terceira potência, tá? Esses números a gente chama de sequência dos números cúbicos ou cubos perfeitos, tanto faz. Como no expoente 2, aqui a gente também tem um jeito próprio de chamar, tá? A gente pode ler da seguinte maneira: 3 elevado ao cubo ou o cubo de 3. Professora, posso continuar chamando de 3 elevado à terceira potência? Pode, não está errado, tá? É só mostrando um caso particular que ele também tem essa outra forma de se chamar. 5 elevado ao cubo ou cubo de 5. E 7 elevado ao cubo ou o cubo de 7. Mas o processo de resolução é o mesmo do que nós já vimos nas aulas. Partindo disso, vocês vão fazer como a Lisa está fazendo agora, depois de prestarem bastante atenção na aula. Na apostila 2, vocês vão fazer os exercícios das páginas 5, 6, 8 e 9. Página 7 nós já fizemos, hein? 5, 6, 8 e 9. É isso, qualquer dúvida é só chamar, nós estamos à disposição. Beijinhos!